Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Amém. Então, meu nome é Bruno, se vocês me conhecem. E Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês essa noite, amém? Queria pedir o pastor para ficar. Obrigado pela introdução de vocês. É só apertar o play aqui. Deus colocou esse tema no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Encontrando o caminho para a perfeita vontade de Deus. Aí eu coloquei aquela plaquinha porque, pelo menos eu, por muito tempo, não soube qual era o caminho para a perfeita vontade de Deus. E Deus tocou no meu coração para estar fazendo um estudo sobre isso nesses dias. E quando eu comecei a estudar, veio a vontade de desistir. Quando eu falei, eu estou estudando sobre a perfeita vontade de Deus e quero desistir. Quarta-feira quase liguei para Aurélio e falei, não dá não, amigo. Não dá não. Não é a vontade de Deus, não. Deus me deu um texto que eu queria iniciar compartilhando com vocês, amém? Eu tentei colocar para acompanhar, mas ficou pequeno. Mas é melhor que vocês prestem atenção na leitura. Diz assim: caminhei por tanto tempo sozinho, já enfrentei tantos dias de sol, chuva e frio. Já sofri durante o meu percurso. Vou me acalmar. Já vivi coisas que ninguém acreditaria. Já fiz coisas terríveis que guardo em segredo. Já passei por coisas que não desejo a ninguém. Meus pés já são totalmente calejados. Meu corpo, por cicatrizes, está todo tomado. Nas minhas mãos cultivo inúmeros machucados. Nem mais os percebo, já estou até acostumado. Caminhei por tanto tempo sozinho. Esqueci como é ter alguém ali do meu lado. As maldades de alguns me fizeram pensar que todos são uma ameaça. Ouvi nas sinagogas que Deus fere, não que me abraça. Aprendi a confiar na força do meu braço, a seguir qualquer caminho, porque no fim, tudo acaba sempre em desgraça. Escolhi viver a vida fugindo das pessoas ruins, das boas demais, de Deus e seu castigo, e da minha esperança insistente, que volta e meia aparece para me assombrar. Só que hoje, eu não caminho mais sozinho. Tenho sombra nos dias de sol e fogo para me proteger nas noites de frio. Encontrei um caminho bom, agradável e perfeito. Tenho vivido coisas inacreditáveis. Tenho feito e provado de coisas incríveis que eu preciso mostrar para todo mundo. Meus pés foram calçados com confortáveis sandálias. Meu corpo, por unguento e bálsamo, está todo tomado. Nas minhas mãos, todos aqueles machucados, sem que eu percebesse, foram completamente sarados. Hoje, eu não caminho mais sozinho. Tenho sempre meu melhor amigo ao meu lado. A bondade de alguns me fez acreditar que ela pode ser reproduzida em massa. Vi que Deus não fere. Hoje Ele me abraça. Passei a confiar na força dEle, a seguir o seu caminho. Não há melhor caminho que debaixo de sua graça. Escolhi viver uma nova vida, deixar tudo de ruim para trás. Percebi que posso olhar para frente. Entendi que posso fazer mais. Minha esperança insistente era Deus torcendo para eu desistir logo de andar sozinho e deixá-lo mostrar-me o caminho que Ele já tinha preparado e estava desejoso a me ajudar a andar. Eu acho que isso resume o que eu vou tentar dizer essa noite.
de alguma forma, é possível encontrar um modo de viver, um jeito de viver. Mesmo que as dificuldades da vida existam, mesmo que os problemas da vida existam, mas existe uma forma da gente viver dentro dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não adianta a gente tentar viver, lutar, fazer, acreditar, se a gente não está provando do que é bom e agradável e perfeito diante de Deus. Eu dividi a mensagem em 6 tópicos. O primeiro é que Deus já guiava o povo na velha aliança. Ele guia hoje os seus filhos na nova aliança. A gente vai refletir um pouco sobre o que é a vontade de Deus, o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. Vamos conversar sobre como isso funciona na prática. Vamos responder umas perguntas que eu mesmo tinha, então eu mesmo vou responder. E depois vamos falar de algo que a gente nunca pode esquecer. Muitos acontecimentos, situações, ensinamentos e princípios descritos no Velho Testamento são uma sombra e um vislumbre que apontam para tudo que veio a ser de fato ao se instalar na nova aliança. Ou seja, tudo que aconteceu no Velho Testamento aconteceu para mostrar que algo novo estava vindo, que algo melhor estava vindo. O Velho Testamento apontava para o Novo Testamento, dizendo: um dia vocês vão provar de algo melhor, um dia vocês vão ter coisas melhores. Podemos extrair muitos ensinamentos preciosos se observarmos a passagem de Números capítulo 9, sobre a luz do Novo Testamento. Desde sempre Deus vem sinalizando de várias formas ao homem que o melhor caminho a ser seguido é sempre aquele que Ele mesmo já preparou para nós. Independente das lutas, tribulações que enfrentamos, de sermos tentados e sofrermos perseguições, de nos mantermos firmes nos dias maus e ainda sermos obrigados a ter de perdoar os nossos irmãos, nunca haverá melhor lugar para se estar que o lugar preparado por Deus para nós. Na época da aliança de Moisés, havia um tabernáculo. E a nuvem de Deus pairava sobre esse tabernáculo. E segundo a instrução de Deus, ela se movia e o povo de Israel se movia juntamente com ela. Quero que vocês foquem junto comigo aqui. Eu acho que dá para ler. Para que a gente leia todos na mesma versão. Números capítulo 9, do 15 ao 23, diz assim: no dia que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com suas ordens anunciadas por Moisés. Então, irmãos, eu peguei esse texto, como dentre muitas outras formas, que Deus se manifestava na velha aliança, como um exemplo para dizer: Deus guiava o seu povo na velha aliança. Desde sempre Deus tinha um plano para cada um dos seus servos naquela época e hoje para os seus filhos, que somos nós. Então você vê aqui, completamente bem representado. Quem é o tabernáculo de Deus hoje na nova aliança? Eu e você. A gente recebeu as tábuas da aliança dentro de nós. Jesus veio habitar dentro de nós.
E sobre nós, como aquela nuvem, há o Espírito Santo que veio nos cobrir, nos revestiu de poder, da mesma forma que aquela nuvem revestiu o tabernáculo. E através da nuvem que revestiu o tabernáculo, o povo de Deus era guiado por ele. E hoje nós somos guiados pelo Espírito que está sobre nós e nos guia na nossa vida. Então é um exemplo perfeito. É a velha aliança apontando para a nova e mostrando. Um dia haverá um tabernáculo que será guiado pelo Espírito de Deus da mesma forma que existe ali. Então, eu já disse ainda que nós somos o tabernáculo e a presença de Deus está dentro de nós. E o Espírito Santo é o revestimento de poder, é a mesma nuvem que havia sobre o tabernáculo. Da mesma forma que Deus ordenou a Israel que fosse fiel e obediente à nuvem, hoje Ele também espera que sejamos fiéis ao seu Espírito. Seu desejo é que sigamos a instrução do nosso ajudador, da mesma forma que Israel seguia a nuvem de Deus. Então a gente vai falar um pouco das passagens de Romanos 8 e 12, que se encaixam perfeitamente dentro desse contexto. A gente vai ver, que para a gente experimentar da perfeita vontade de Deus, devemos transformar a nossa mente que outrora vivia sob uma ótica natural, renovando para que viva agora sob uma ótica espiritual. E é só o Espírito Santo que é capaz de nos guiar, nos auxiliar e interceder por nós, para que a gente consiga seguir esse caminho. O caminho que nos leva ao caminho ou o caminho que é a perfeita vontade de Deus. Então vamos começar por esses textos. Pode acompanhar junto comigo. Romanos 8, do 13 ao 16. Pois se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, ou que vos escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Lá no 26 e no 27 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então a gente tem o Espírito Santo dentro de nós e sobre nós, que intercede por nós, que nos ajuda, nos auxilia em todo momento, para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo está o tempo inteiro intercedendo por eu e você, para que a gente alcance, para que a gente viva, para que a gente chegue cada vez mais próximo daquilo que Deus tem para nós como vontade, para aquilo que Deus espera de nós, para aquilo que Deus deseja que façamos. Amém? Vamos agora para Romanos, capítulo 12. A gente vai ler bastante, tá, gente? Por isso que eu tentei ser o mais agradável possível. Não passei ali, não passei aqui. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhes concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons e de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Se o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apeguem-se ao que é bom.
Continuando. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoem abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, não sei se vocês conseguem perceber a conectividade do texto de Números 9 que a gente leu com Romanos 8 e 12. A gente consegue ver claramente Paulo falando que o Espírito Santo está disponível e o tempo inteiro intercedendo por nós para que a gente consiga viver tudo o que a gente leu. Se você reparar, vários aspectos e comportamentos de uma vida social comuns estão descritos nesse texto. A gente fala de renovar a mente, a gente fala de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas Paulo vem descrevendo depois disso comportamentos comuns de sociedade que a gente tem que viver para manifestar essa vontade perfeita de Deus. A gente vai detalhar um pouco mais esse capítulo, né? O capítulo 12 de Romanos. Se eu atrasar ali na TV, vocês me avisam. O capítulo 12 de Romanos é muito conhecido e já repetido incontáveis vezes. E muito provavelmente a maioria já sabe decorado. Em caso de passagens assim, é importante que tomemos cuidados para não romantizá-las ou torná-las um simples jargão, roubando assim a verdade da palavra do seu poder. Então vamos destacar alguns pontos interessantes. A gente vê, né? Vou botar no capítulo. Paulo começa Romanos 12 advertindo o povo. Ele tá exortando o povo. Ele não está dando uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Paulo começa o capítulo falando: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ele está falando, pelo amor de Deus. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, para os romanos ouvirem os ensinamentos dele. Paulo está chamando a atenção do povo aqui. Não é um texto de fé, não é um texto comemorativo ou de exaltação. Paulo está exortando os romanos. Ele está chamando a atenção, ele está falando, gente, vocês têm que se atentar porque eu vou, pelo amor de Deus, ajam dessa forma. A expressão culto racional, eu tinha um grande problema com a expressão culto racional. Eu já até comentei com o pessoal no Movie House. Culto racional vem das palavras gregas latreiológicos. Eu nunca entendi o que queria dizer culto racional ali no meio daquele contexto. Só que culto racional pode ser traduzido ou interpretado de 3 outras formas. Culto racional é serviço lógico, ou um ministério de acordo com o discurso que é falado, ou sobre a minha própria versão, que eu chamo de versão descolada e poderosa, que é viver de acordo com aquilo que se prega. Culto racional, ou seja, entregar o seu corpo como sacrifício santo e agradável, renovar sua mente, que é o culto racional, nada mais é do que viver aquilo que eu e você cremos e eu e você pregamos. Isso é o culto racional. Paulo estava falando, gente, vocês têm que viver o que vocês pregam. Se vocês não viverem o que vocês pregam, vocês não vão viver a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Então, para começar, para a gente conseguir chegar nessa boa, agradável, perfeita vontade de Deus, primeiro, a gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente acredita. Se a gente vive uma vida onde a gente sabe que não está cumprindo aquilo que Deus manda, que a gente sabe que a gente não está fazendo o melhor do que a gente pode fazer, se a gente sabe que a gente não está dando o nosso melhor, de início a gente já sabe que não vai viver a perfeita vontade de Deus. Outro ponto aqui, né? O processo de renovação da mente está diretamente ligado à mudança de comportamento. O que comprova que a nossa mente
realmente trocou um conceito do mundo por um espiritual é a manifestação através do nosso corpo. Vamos supor, eu vou pegar um exemplo. Eu roubava, eu era ladrão. Aí, esse é um conceito do mundo, que a pessoa vai roubar. Eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e roubo. Eu entrei para a igreja e aprendi que roubar é pecado. Só que eu continuo roubando. A minha mente não foi renovada. Eu só aprendi uma informação nova. Eu só adicionei uma outra informação. O que comprova que a minha mente foi renovada? Quando eu escuto a palavra, aprendo que roubar é errado e mudo o meu comportamento. Ou seja, isso significa que eu excluí o meu conceito antigo, inserindo um novo em cima dele. Isso é renovar. A gente aprende muita coisa e acha que está renovando a mente só aprendendo. Mas enquanto você não manifesta aquilo com o seu comportamento, você ainda não renovou a sua mente. Enquanto você sabe que você faz algo que você sabe que é errado, a sua mente não está renovada naquele ponto. Mesmo você sabendo que aquilo é errado. É só uma informação que você tem. Você só adicionou, você não renovou a sua mente. Eu saí do negócio aqui. Espera aí rapidinho. Eu mudei tablet. Culto racional nada mais é do que viver aquilo que você acredita e prega. Devemos estar atentos às orientações do Espírito Santo. Só sendo guiados e orientados por Ele é que teremos a capacidade de manifestar a presença de Deus e assim viver uma vida totalmente de acordo com o que cremos. Ele é o nosso ajudador e o nosso guia, tanto de uma forma macro, ou seja, nos orientando para a nossa vida, nossas decisões grandes, nosso planejamento de vida, como de formas específicas, nos ajudando nas fraquezas, intercedendo por nós, nos constrangendo contra o pecado, nos dando instruções simples. Deus está disponível para a gente para todos os momentos. Ele é o nosso melhor amigo. Ele está disponível para nos aconselhar desde as coisas mais complexas da nossa vida às coisas mais simples da nossa vida. Da mesma forma, né, que o princípio da obediência funcionava na época de Moisés, funciona hoje. Só que o povo lá atrás se baseava numa nuvem. Hoje, o próprio Espírito de Deus testemunha em nosso espírito que nós somos filhos. Esse mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, intercede por nós, conhece o nosso coração e age em todas as coisas para o nosso bem e nos guia num caminho predestinado à justiça e vitória. Se a gente seguir as orientações do Espírito de Deus, se a gente seguir, estamos predestinados à justiça e vitória. É isso que a passagem fala. Se a gente optar por viver o plano de Deus, se a gente for orientado pelo próprio Espírito em todos os nossos caminhos, estamos predestinados. Ou seja, não há uma outra chance a não ser justiça e vitória. Enquanto estudava o capítulo 12 de Romanos, eu decidi escrever ele na minha própria versão. Eu percebi que aquele monte de culto racional... Fechei. Jesus. Percebi que culto racional, sacrifício vivo, estava muito complicado de entender. Então, eu coloquei tudo em forma de tópico para ficar mais fácil de entender o que está escrito. Ou seja, nos primeiros 5 capítulos de Romanos, a gente vai ler exatamente o que a gente leu, só que de forma diferente. Os primeiros 5 versículos do capítulo 12 de Romanos, Paulo descreve 6 passos ou tarefas fundamentais para que a gente viva, ou seja, desfrute e comprove da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, ponto 1, que ele já começa falando. A gente tem que ofertar os nossos corpos a Deus como um sacrifício verdadeiro, uma oferta santa e agradável a Deus. A gente costuma muito falar aqui no momento de dízimos e ofertas, né? Oferta boa é aquela que dói, oferta boa é aquela que te desafia. Ou seja, o que eu posso fazer com o meu corpo em sacrifício? Do que eu posso abdicar? Qual o prazer do meu corpo? Eu posso abdicar que vai doer em mim para oferecer como sacrifício santo e agradável a Ele. Se dá dinheiro, dá muito, é doloroso. Então, se doar cada vez mais, é mais doloroso, mas é mais prazeroso e mais agradável para Deus. Quanto mais eu dou de mim mesmo,
mais eu estou agradando a Deus. O segundo ponto, não se conformar e decidir desconstruir os conceitos mundanos que ainda existem em nós e renovar a mente, enchendo de conceitos espirituais. Ponto 3. Considerarmos a nós mesmos, a nossa própria vontade, nossos próprios conceitos e opiniões, cada vez como menos importantes. 4. Refletir sobriamente e considerar como verdadeiramente importante o que fazer com a medida de fé que Deus repartiu com cada um de nós. Ponto 5. Aceitar nosso lugar e função no corpo de Cristo. Ponto 6. Entender de uma vez por todas que cada um de nós é parte de um mesmo corpo e que somos, sim, responsáveis uns pelos outros. Paulo não colocou ali, irmãos, um texto solto dizendo, você pode desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um dia vai acontecer, se vira aí. Não, irmão, ele já vem dizendo como a gente deve fazer isso. Só que o como é mais fácil a gente olhar para o texto que diz que existe a boa, agradável e perfeita vontade. Só que eu posso declarar Romanos 12 a vida inteira. Se eu não praticar, eu não vou viver a perfeita vontade de Deus. Porque está muito claro, o texto é muito claro. Paulo está exortando os romanos, falando, se vocês não viverem de acordo com o que você prega, se vocês não decidirem viver o chamado de vocês, se vocês não decidirem se preocupar com os irmãos, se vocês não decidirem jogar os seus conceitos humanos fora, vocês não vão poder desfrutar e nem comprovar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Só que depois que ele diz isso, ele ainda enumera diversos comportamentos que um cristão que deseja viver a boa, perfeita vontade e agradável de Deus deve ter. E a gente vai ver. É tudo que está escrito em Romanos 12, eu só botei em tópico. Eu gosto de tópico, eu gosto de regra, me facilita. Então, ações e comportamentos que, segundo o apóstolo Paulo, devem fazer parte da vida de alguém que deseja desfrutar e comprovar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos lá. De acordo com as suas habilidades, faça sempre o seu melhor. Seja profetizar, servir, ensinar, incentivar, contribuir, liderar, cuidar, etc. Seja misericordioso, ame de verdade, não seja falso. Ignore as coisas ruins e valorize as coisas boas. Ame os seus irmãos, honre os seus irmãos. Seja rápido para corrigir seus próprios erros. Nunca perca o fervor do Espírito. Independente de qualquer coisa, sirva ao Senhor. Tenha sempre esperança de que as coisas vão melhorar. Seja paciente na tribulação. Persevere na oração. Ajude os seus irmãos. Seja hospitaleiro, se aproxime das pessoas. Ore e abençoe quem não gosta de você. Alegre-se com quem se alegra. Chore com quem chora. Busque concordar e não discordar. Não seja orgulhoso, seja humilde. Não ache que você sabe de tudo. Não revide mal a quem te fez mal. Busque só pelas coisas que são dignas e honrosas. Tenha paz com todo mundo. Não se vingue, confie na justiça de Deus. Ajude o seu inimigo. Não seja derrotado pelo mal, mas vença-o com o bem. Irmãos, Paulo deu a receita. No mesmo texto que Paulo falou que existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meu Deus, ele deixou claro o caminho que a gente deve seguir. E ele deixou bem claro, ele detalhou cuidadosamente o que a gente deve fazer para viver e achar, ou encontrar, ou manifestar, ou como descreve, desfrutar e comprovar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que, às vezes, a gente fica muito atento ao texto da promessa. Desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não lembro, assim, eu acho que foram infinitas as vezes em que um pregador pediu para eu declarar em voz alta. Desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas repetir o texto, irmãos, por assim dizer, não vai trazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. O que vai trazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas é praticar todos esses pontos que Paulo descreveu para a gente. Irmãos, não é possível. Eu leio essa lista e eu sei que falta muita coisa para mim. Se você fechou se você pegar uma caneta e for esticando cada ponto e dizer que está tudo ok, irmão, me desculpe, olha por mim. Porque a gente vai chegar da perfeita vontade de Deus quando a gente conseguir marcar todos esses pontos como ok, ou pelo menos 70%. Mas vamos continuar. Jesus.
Um minuto, por favor. Voltando. Temos que estar atentos a obedecer à nuvem, ou seja, o Espírito Santo que está sobre nós. Precisamos estar atentos observando todos os movimentos dela. Não podemos nos distrair e acabar ficando para trás quando ela começar a andar. Mas, principalmente, temos que nos manter fiéis a ponto de não se mover nos períodos em que a nuvem decide ficar parada, independente de onde ou por quanto tempo ela fique lá. Estamos meio que acostumados a ouvir sermões de fé, de avanço e de encorajamento. Eu acho que a gente é exaustivamente advertido a não perder tempo, de ficar parado, mas sempre nos mover e avançar. Só que quando se trata de ficarmos parados, de não nos movermos e de permanecermos firmes, de não arredar o pé enquanto a nuvem não se mexer, por não sabermos lidar com esse tipo de situação, acabamos nos movendo por conta própria. Achamos que naturalmente podemos obter resultados melhores do que os obtidos espiritualmente. A necessidade que a gente tem de ver ou sentir naturalmente os resultados do agir de Deus nos faz questionar o seu poder e desesperadamente abdicar de tudo que vinha sendo construído até ali, para correr atrás de soluções naturais, onde podemos usar a nossa própria força. É muito fácil você fazer algo onde você está ali na sua zona, onde você sabe que se der ruim, você mesmo pode resolver. Surgiu um problema, está dentro do seu raio de ação. Só que para trazer esse conforto para a gente, porque a gente não vê um resultado que a gente considera importante ver, às vezes a gente sai da posição que Deus mandou a gente ficar, antes deles mandarem a gente sair. A gente traz a responsabilidade para a gente pensa, se Deus não está fazendo, eu acho que por aqui eu consigo. Só que é aí que a gente perde tudo que foi construído até ali e joga fora, tentando fazer a nossa força, tentando fazer o natural. Só que quando a gente sai debaixo da nuvem, a gente fica exposto ao calor do dia, ao frio da noite, aos ataques do inimigo, estando totalmente desprotegidos e vulneráveis. Às vezes, no curto prazo, a gente até consegue sobreviver sozinho e ter alguns resultados naturais que parecem positivos. E isso que nos engana mais ainda. Só que sem o poder da presença, vamos ficando cada vez mais fracos, até não ter mais força nenhuma, encontrando-se então numa situação muito pior do que a de outrora. O problema, irmão, quando a gente tenta fazer no nosso braço, na força do nosso braço, a gente conhece a palavra, a gente tem certo conhecimento, a gente tem inteligência, a gente consegue algum resultado, no curto prazo. E aí parece que a decisão de sair da vontade de Deus está dando certo. Só que em algum momento a gente vai colher o preço disso. Porque a gente tem uma certa força, a gente tem uma certa retenção de poder, digamos assim. Como diz aquele texto das cisternas, uma cisterna rachada. Vai durar um tempo, mas em algum momento a gente vai estar numa situação pior do que a gente começou. Então, na real, pouco importa onde estamos naturalmente. O que verdadeiramente importa é o lugar onde estamos espiritualmente. Se a gente estiver debaixo da nuvem, mesmo no deserto, a gente vai ter sombra, a gente vai ter água fresca jorrando da pedra, a gente vai ver comida caída do céu, Deus vai mandar fogo para aquecer a gente e vai nos guiar, mesmo nas noites mais escuras. Pode parecer estranho, mas às vezes a orientação de Deus é para que fiquemos parados. Não importa por quanto tempo a nuvem decida ficar parada num determinado lugar. Enquanto ela não se mover, é ali que a manifestação da presença de Deus está. E só veremos a manifestação do poder de Deus se formos fiéis a Ele. Não importa o que passe na nossa cabeça, não importa o que o diabo nos diga, não importa o que os olhos naturais pareça que nada esteja acontecendo. Devemos ficar onde Deus mandou a gente estar. Devemos ficar onde a nuvem está. Nada vai adiantar fazer do nosso jeito. Nada vai adiantar correr atrás de lugares onde os pastos são mais verdes. Basta nos lembrar de Abraão. Ele deixou que Ló escolhesse as terras onde haviam os melhores campos. Pois ele sabia que a sua prosperidade não dependia da qualidade do chão que ele pisava, mas da presença do Deus Todo-Poderoso. E Abraão não tinha nem nuvem a se apegar. O que ele tinha era uma voz falando no seu coração. Mas essa voz dizia que ele era a bênção, e não que ele tinha uma bênção. E ele sabia que debaixo da orientação de Deus, ele tinha o que ele precisava
precisava e nunca nada iria lhe faltar. Agora a gente vai tentar falar sobre como isso funciona um pouco na prática. Eu sempre tento pegar a Bíblia e tentar entender ela de uma forma que vai me ajudar na minha vida real. Então, como eu te falei, a gente pega culto racional, sacrifício, santo, agradável, renovar a mente, século. Às vezes isso acaba ficando muito poético e pouco prático. Mas aí eu pesquisando, eu achei o texto de Hebreus 12, 13, que me trouxe muita clareza. Eu gosto muito do escritor de Hebreus. E ele traz tudo que a gente falou, uma aplicação dentro da igreja. O escritor de Hebreus, ele vem falando, como, eu escrevi aqui, eu acho importante falar. Não sai. Em Hebreus capítulos 12 e 13, vemos o autor explicando de forma clara como um cristão deve se comportar para viver a vontade de Deus em sua vida. O autor traz ensinamentos claros que mostram como o processo de renovação da mente de um indivíduo está conectado com a sua vida cotidiana dentro da congregação de uma igreja. A congregação e a hierarquia da igreja assume um papel muito significativo no processo de amadurecimento de um filho de Deus. É impossível desfrutar e comprovar da vontade perfeita de Deus sozinho. O aperfeiçoamento de um santo só acontece junto de outros santos. Vamos ler lá Hebreus 12. Parece que eu estou enrolado. Eu estou um pouco enrolado nisso aqui. Então, vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que rodeados por tão grande número de testemunhos, ou seja, todos os heróis da fé que foram citados no capítulo anterior, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Veja como não parece tudo que a gente vem falando. Tudo que a gente tem que abdicar para viver a perfeita vontade. Tudo que a gente tem que jogar fora para correr a nossa carreira. É a mesma coisa que está sendo dita. Tendo os olhos fitos em Jesus. Ou seja, buscando as coisas de Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra de Deus. Pensando bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, ou seja, nós, não se cansem e nem desanimem. Jesus morreu para que a gente tenha uma vida de felicidade, para que a gente não tenha uma vida de desânimo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Mais uma vez, essa contraposição da vontade de Deus para a vontade da carne. Ele vem falando sobre as mesmas coisas. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado pelo pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Eu demorei um pouco para entender esse texto. Deus vem falando, beleza, é importante, a gente tem que ser disciplinado. Mas que disciplina é essa? Como Deus disciplina o seu filho? Como Deus vai me disciplinar se eu estou pecando? Qual é a disciplina? Aparentemente, num certo momento, não fica claro. Existe uma disciplina, Deus ele tem um método de correção, mas como esse método acontece? E por que a gente tem que estar dentro desse método? Ele fala que é possível você abrir mão dessa disciplina. Eu posso fugir dela. E isso que eu achei muito interessante quando a gente continua lendo o texto. Vamos continuando, logo parou no 8, vamos para o 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-se ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade.
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforce-se para viver a paz com todos os santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como alterar sua decisão, embora buscasse com lágrimas. Olha só como Deus está mostrando como funciona o processo de disciplina dele para com seus filhos. Só que ele não vai mandar fogo do céu para disciplinar a gente. Ele não vai mandar doença para disciplinar a gente. Ele não vai mandar uma seta. Ele não vai... O processo de disciplina funciona dentro do corpo. Jesus criou uma estrutura chamada corpo de Cristo, que funciona para que muitos dos processos de Deus aconteçam nessa igreja. Da mesma forma que o corpo de Cristo prega a palavra, o corpo de Cristo ajuda os doentes, o corpo de Cristo ajuda os necessitados, o corpo de Cristo ajuda o seu próprio corpo a ser tratado. Se você machuca o seu pé, você vai usar a mão para acalentar o pé, para passar o remédio. Se você machuca o braço, você vai usar o outro para passar o remédio. O próprio corpo de Cristo é um mecanismo que ele criou para disciplinar, cuidar e ajudar cada um dos seus filhos a crescer e avançar em Deus. Isso fica muito mais claro quando a gente continua lendo e vai para o capítulo 13. Estou seguindo a mesma sequência de raciocínio do autor. No 12 ele está falando, existe uma disciplina. Que disciplina é essa? É uma disciplina que você pode abrir mão ou não. Você pode decidir aceitar ou não. Ele cita Esaú, né, que abriu mão daquilo. E ele continua no 13. Alguns pontos que eu destaquei do verso 13. Olha só alguns pontos interessantes. Seja constante no amor fraternal. Não se esqueça da hospitalidade que foi praticada, que praticando-a, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão em prisão, como se aprisionados com ele. Eu acho muito interessante isso. Porque hoje eu não conheço alguém que está... Não é possível. Não, mas ele vai dar 40, né? É 40 ali, né? Hoje é 1h? Estou brincando. É 1h, eu falei 1h aqui? Tá. Calma aí, vou finalizar com isso aqui. Seja constante no amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Lembre-se dos que estão em prisão. Hoje a gente não conhece ninguém que está preso por causa de Cristo. Mas a gente tem os missionários. E esses caras que estavam presos aqui nada mais é do que missionários. Então lembre-se dos missionários. Lembre-se dos que são maltratados. Aí ele continua dizendo, lembre-se dos seus líderes que falam a palavra de Deus. Observem bem o resultado na vida deles. E imitem a fé deles. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o vosso coração esteja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, aos quais não tem valor para aqueles que comem. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros aquilo que você tem, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam seus líderes, submetam as suas autoridades. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas disso. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja de alegria, não de peso, pois não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que a nossa consciência está limpa. Desejamos viver de maneira honrosa com tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas,
os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que é agradável mediante Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A gente vê, irmão, que a gente falou exatamente a mesma coisa que estava escrito em Romanos. O caminho para viver essa vontade que é agradável de Jesus, é seguir os mandamentos de Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo, estar conectado com o corpo de Cristo. Tudo isso é um processo importante que nos leva a viver, a encontrar esse caminho para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é um lugar que a gente vai alcançar, não é uma meta que a gente tem a seguir, mas a boa, perfeita vontade de Deus acontece em cada fase da nossa vida. Para cada momento da nossa caminhada existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Durante todo o processo da nossa vida, durante todos os ciclos que a gente vive, para aquela fase existe o que é bom, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que a gente tem que estar conectado ao que nos leva a isso, que é o Espírito Santo, que é a palavra e a comunhão dos santos. Eu vou ler um último texto, eu acho que cabe nesse último texto, para finalizar, porque está bem bonitinho. E eu montei ele bem bonitinho. Eu fechei, vou ler na TV. Então, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Deus habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede em todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. A Ele seja a glória de Cristo, agora na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Não existe vontade de Deus para mim, irmão. Eu não tenho vontade de Deus. A vontade de Deus vai ser sempre em nós. Sem as pessoas, a gente não vai... Não existe melhor de Deus sozinho. A gente tem que estar envolvido, para que a gente consiga experimentar o amor, para que a gente saiba qual é a largura, comprimento, profundidade. É nós, é as pessoas juntas, é nós reunidos. Ninguém consegue nada bom sozinho, não existe. Eu vou para o melhor lugar do mundo sozinho, não é tão bom quanto se você estivesse com alguém. Você pode comer o melhor prato de comida do mundo, não vai ser tão prazeroso como se você tivesse uma boa companhia. Vocês podem ficar de pé?